Então eu gostaria que você aí, meu querido, que está na frente de uma obra, ou você, querido, aí também, que está na frente de uma obra, está cuidando de uma igreja, do rebanho, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vou falar, eu vou ler. Eu vou ler a escritura, eu gostaria que você acompanhasse junto. Pega aí, João 10, capítulo 10, versículo 1 em diante. Preste bem atenção. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas a seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E a Ruxa disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele estava falando, o que ele estava dizendo. Eles não entenderam. Tornou, pois, Yahushua a falar de novo. Em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo os arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado nenhum das ovelhas. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido, ou das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Muito bem, irmãos. Aqui em João 10, o próprio Salvador, ele fala que ele é o único pastor. Que ele é o pastor aquele a qual as ovelhas escutam a voz dele. Ele é aquele pastor que dá a vida e deu a vida e dá a vida pelas ovelhas. Vamos refletir um pouquinho desses versículos, ok? Vamos lá, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Espera aí. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral. Já procurou saber o que é curral? Tem outras traduções que está escrito aprisco.
Né? Você já procurou saber o que é um curral de ovelhas? Pega aí, meu amado, pega esse dicionário aí. Se você está na festa, você está assistindo aí online, está aí na internet, puxa aí para a página do lado e abre o dicionário aí, coloca aí. Procura saber o que é curral. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porta do quê? Lá no versículo 1 ele disse: aquele que não entra pela porta do curral. Então, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que está no versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta do curral ou do aprisco das ovelhas. Então, a este o porteiro abre. Abre o quê? A porta. Isso, você está acertando. A porta das ovelhas, a porta do curral ou do aprisco. Então, a este o porteiro abre. Então, as ovelhas ouvem a sua voz. Abriu para quem? Para o pastor, certo? E quando ele abriu a porta, as ovelhas escutaram a voz dele. Certo? Certo. E chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. Espera aí. Deixa eu ler de novo. Vamos ler de novo. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a porta do aprisco do curral. Tá? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor, aquele que entra pela porta, não aquele que entra pelo lado. Tá? Então ele chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. Espera aí. Ele atrás para fora. Atrás para fora do quê? Amado, se você entendeu, você deve estar raciocinando da seguinte maneira: pô, se ele é um pastor, se a Rúshua é o único pastor, ele entrou pela porta das ovelhas, que é o curral, o aprisco, e chamou as suas ovelhas para fora, então como é que as ovelhas estão dentro do aprisco ainda? Como é que as ovelhas estão lá, ainda cercadas lá no curral? O próprio Salvador ele está dizendo que ele entra dentro do aprisco, do curral ali fechado, e chama elas para fora. Aí um dia eu falei isso para o irmão, ele disse que esse aprisco, esse curral é o mundo. Não faz sentido. E se o Salvador ir lá te tirar do mundo, vai te chamar para onde? Não tem como. Então, amado, não tem que dar muita explicação. O próprio Salvador, ele entra dentro do aprisco, do curral. Agora vamos tentar exemplificar aqui. O que é uma igreja hoje? A igreja somos nós. Certo? Certo. Então a igreja não entra dentro da igreja. Se o próprio Salvador ele entrava dentro do aprisco, o que é aprisco? É onde as ovelhas estão fechadas. O que é? Sinagoga, igrejas, templos, salões. Esse lugar que ele entrava e chamava as suas ovelhas para fora. É tão simples de entender esse texto. Eu só não entendo por que você ainda está indo na igreja. Se você segue realmente ao Salvador, aí a Rúshua, ou melhor, aí para você que ainda está no sistema, se você segue Jesus, você quer ser imitador de Jesus, então você tem que obedecer Ele, porque Ele é o único pastor. Ele foi lá dentro da igreja, lá dentro da sinagoga e puxou para fora. Nós temos vários relatos lá em Atos, que quase aquelas 3.000 almas, 5.000 almas se renderam. E Estevão pregou, falou a verdade dentro de um aprisco, dentro de um curral, dentro lá de uma sinagoga, arrastaram ele para fora e apedrejaram até a morte. Com o livro que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó.
mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Ora, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Outra porta, meu amado. Se você está por outra porta, a palavra então está contrariando a palavra. Então você não vai ser salvo, porque aqui ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entrar por Yahushua, será salvo. E além de entrar e ser salvo, vai poder sair, porque não vai estar amarrado no aprisco ali, não. Não vai estar fechado no aprisco. Não vai estar ali dentro do curral ali fechado. Não vai estar dentro daquela igreja lá, tudo lá, amontoado lá. Não é isso que o Salvador quer, não. Aí tem um grande detalhe, que os líderes, quantas vezes eu falei isso? Eu conheci a verdade. Eu fui mercenário, eu fui pastor. Amados, quantas coisas eu errei por falta de conhecimento. Quantas coisas eu estava errando por eu simplesmente escutar aquele que trazia a palavra. Só que eu não buscava aqui, se era verdade ou não. Só que a partir do momento que eu comecei a buscar aqui na Escritura Sagrada, eu comecei a me libertar, porque aqui está a verdade. Então, muitas vezes eu falei, inclusive você que está me olhando aí. Eu creio que a maioria de vocês que estão me olhando já falaram muitas vezes: irmãzinha, o irmão, o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. O diabo está aí. O diabo ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas não é o diabo, não. Não é o Satanás, não. Que o Salvador está falando aqui. Preste atenção. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, eu vim. Ele está dizendo que ele veio para dar a vida. Aqui não é o diabo, não, como muitos estão falando aí, não. Que o diabo lá está dentro da tua casa, porque o demônio está dentro da
da tua casa, ele está na tua vida para matar, para destruir. Ele pode até fazer isso, mas essa passagem não se refere. Aqui o ladrão que ele está falando, sabe quem é? É o pastor, porque ele é pastor. Ele é o único pastor, ele está se referindo àqueles que vieram antes dele, são tudo ladrões e salteadores. Está explicado, irmão? Eu sou um bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Irmão, agora me responda uma coisa. Esse teu pastor aí, que você considera como pastor, tu já viu ele dar a vida dele por alguém? Ou ao menos falar, não, eu vou lá e vou dar vida para as minhas ovelhas. Eu nunca vi, em todo esse tempo, irmãos, eu peço desculpa porque eu estou gripado, mas estou aqui fazendo aqui na presença de Arrucho, tá? Estou gripado, estou meio fanho, mas eu estou aqui trazendo essa palavra para vocês. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O único pastor que eu sei que deu a vida pelas ovelhas foi Arrucho. Agora, se você me mostrar o outro que deu a vida por tantas ovelhas, então você me mostra então, porque eu não conheço. E aqui ele está afirmando que ele é o único que deu a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, opa, peraí, essa aqui dói. Mas eu fui mercenário, gente. Não esqueça, eu fui pastor. Pastor. Mas o mercenário que não é pastor, é mercenário, mas não é pastor não. Pastor é só Arrucho. Passa a ser mercenário. De que não são as ovelhas, ele vira o lobo, ele vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. O lobo, então ele arrebata e a dispersa. Quantas vezes, meu querido, minha querida, veio uma grande tempestade na tua vida e o pastor não te deixou na mão? Esse pastor aí que se diz pastor, se ele te deixou na mão, porque ele é mercenário. Quantos exemplos nós temos aí de que os pastores deixaram na mão? Tem um testemunho muito forte do Amoredinho. Quando ele mais precisou, deixar ele na mão. Mas ele escutou a voz do pastor, como eu escutei, como você está escutando hoje. Ora, o mercenário ele foge porque é mercenário. O que é mercenário? Pega e bota no dicionário, vai saber o que é mercenário. Mercenário é aquele que só trabalha com dinheiro. Só trabalha com dinheiro, por algo, tá? E aqui no versículo 14, o Salvador ele afirma: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Você que é uma ovelhinha, a partir de hoje você é uma ovelha de Arrucho, do verdadeiro pastor. Se você entender esta palavra, você vai ver que esta palavra é verdadeira, que o único pastor é Arrucho e não existe outro. Não tem. Eu sou um pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Olha que interessante isso, irmãos. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém, é o Salvador falando. Também me convém agregar essas aí também. Agregar essas aí também. Vocês que estão aí. E haverá um rebanho e um só pastor. Essa é a palavra. Essa é a palavra da vida. Esse é o pão que eu estou repartindo com vocês hoje. Eu só quero que vocês prestem bem atenção do texto a seguir. Por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para a tornar e a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar, tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, haver então divisão entre os judeus. Versículo 19. Agora a gente sabe onde que ele estava pregando essa palavra, tá?
Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. De tudo que eu falei para vocês. Com certeza deve ter alguém aí, ó, criando divisão em você. De repente você está concordando e o que está do teu lado não está. O Salvador não agradou nem todo mundo. Ele não agradou. Mas essa aqui é a verdade. Ele disse assim, ó. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: quem demônio está fora de si, por que o ouves? E dizia o outro: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura o demônio abrir os olhos do céu? Tornou, pois, haver divisão, tá, entre judeus. Então, uns aceitaram a palavra e outros não. Então, de repente, você está aceitando hoje essa verdade, e de repente, você ainda está na dúvida. Você que está na dúvida, meu querido, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Porque se você lesse a Escritura Sagrada, tornasse, como é que eu posso dizer, um hábito de todo dia ler a Escritura, você ia aceitar essa palavra assim, ó, direto no coração. Mas se você está em dúvida é porque você não lê, você não tem esse hábito de ler a Escritura. Porque tudo que até hoje você fez foi somente escutar aquele líder lá em cima daquele altar, daquele púlpito lá. E você nunca chegou em casa para procurar ser a verdade. Então, os diziam assim, ó, esse tem demônio. Ele está fora de si, porque o ouves? Ó, deixa eu ilustrar para você. Ó, esse aí tem demônio. Blasfêmia! Enganador! Farsante! Mentiroso! Farsante! Enganador! Farsante! Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Jesus retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João havia primeiramente batizado.